Olá. Estão me vendo? Como é que eles vão saber se eles estão me vendo? Eles vão ter que fazer um oizinho pra gente. Oi, Oi, gente. galera. Vocês estão ouvindo a gente? Mandem um oi no chat. O áudio de vocês está fechado, tá? Para que a gente possa conduzir o webinário certinho, né? Sem ficar com muita Acho que interferência. Mas a gente consegue ver todo mundo que está participando. Então, se vocês quiserem mandar um alôzinho para a gente no chat, que vocês estão ouvindo direitinho, podem mandar. A Andrea vai começar daqui a pouquinho a fazer a introdução para a gente. Tá, dá para ouvir tudo direitinho? para mim dá para ouvir, só não estou vendo o pessoal, a Milena que está vendo. O pessoal já mandou alguma coisa aí, Milena? A Ana Ó, o Rogério, Lara respondeu que está vendo tudo direitinho. tá? Para mim eu não vejo. É. Eu só vi o Rogério. Sim, a Mel também respondeu que está ok. A Ah, eu tô Paola vendo. A também. Melissa, Paola, Rogério. Vai começar? Já tá na hora, não? Vamos começar, pode começar, Bora. né? Já são 3 horas. Uhum. Tá na hora? Tá na hora. Tá. Oi, pessoal! Deixa eu tirar meu óculos. Bom, para quem não me conhece, eu sou a arquiteta Andréa Xavier e eu, junto com a Ana Lara, que não pôde estar aqui, nós fundamos, né, o CIA 380 e já há 2 anos e meio a gente vem trabalhando. Quem nunca assistiu, a gente faz palestras, mas geralmente em algum lugar. O webinário é a primeira vez que a gente está fazendo, nós testamos bastante e a gente espera que dê tudo certo, vai dar tudo certo, se Deus quiser. E a gente deve muito também a ajuda da Milena. A Milena se empenhou bastante, né, Milena? E obrigada, muito obrigada. A Milena é uma das nossas colaboradoras, a Milena Fado, acho que vocês já devem conhecer. Quem não conheceu, hoje vai ver o rostinho da Milena. E eles estão vendo nós três, né, Mi? Estão vendo nós três, né? Eu acho que sim. Então, se puder só Acredito que avisar se estão vocês vendo estão vendo os três. E a Delma, sim. que ela é uma colaboradora mais nova, mais recente, mas foi um amor, muito disposta e com certeza vai passar muito conhecimento para vocês. Bom, só para falar rapidamente, o CIA é uma plataforma de conteúdo técnico, para quem não conhece. Então, tudo começou para a gente passar uma parte do que vai passar hoje, a parte técnica, para todos os nossos membros, todos os colegas, né, do CIA 380, profissionais, colegas, amigos, amigos de profissão. Então, a gente já vem fazendo isso há um tempo e agora nós lançamos também a plataforma Mais, e a plataforma, para quem não viu a live, vai ter outra amanhã. A plataforma serve para unir essas pontas, né, dos fornecedores bons com os arquitetos, designers e engenheiros. E por acaso também a Delma, ela é light designer, ela vai explicar melhor o que ela faz, mas e ela também está na plataforma. Ela é uma fornecedora da plataforma e esse tempo que a gente está junto, né, conversando, discutindo sobre o que ela ia apresentar, a gente conseguiu perceber que a Delma é uma pessoa que tem muito conteúdo, então suguem ela bastante e é uma pessoa que conhece muito. Teve que dar uma comprimida, mas com certeza vocês vão aprender bastante. E como eu sempre digo, né? O que não dá realmente para a gente fazer, a gente contrata parceiros importantes para o nosso projeto ficar ainda melhor. Então, vamos lá. Falei 2 minutos, eu falei que ia falar em 5, falei 2 minutos. Milena, você quer falar alguma coisa? Não, eu só queria falar assim, se alguém tiver com algum problema, eu vi que algumas pessoas estão falando aqui que não está escutando ou não, pode mandar escrito aqui que eu vou tentando orientar vocês, tá bom? Eu vou respondendo em particular para cada um de vocês e enquanto a gente faz esse início, tá? Bem-vindo a todos, bem-vinda Delma, vamos ver, aprender muita coisa com ela e espero que vocês gostem, tá bom? Legal, então a palavra está com a Delma.
E Bom, ótimo gente. curso para todos vocês. Bom, primeiro agradecer às meninas pelo esforço, pelo convite, porque a Milena, como a Andrea falou, ficou ralando a semana inteira para achar uma plataforma bacana para a gente. Nós tentamos fazer vários testes e eu espero que dê tudo certo, tanto para vocês ouvirem bem, para entender o conteúdo. E agradecer pela oportunidade de estar aqui dividindo conteúdo, dividindo o conhecimento que eu tenho durante esses anos de mercado. Então, o que a gente vai falar hoje é sobre iluminação, alguns conceitos básicos de iluminação para interiores. Eu costumo falar que iluminação é um tema extenso, tive que comprimir nossa apresentação. A ideia é que a gente faça depois temas mais específicos, tá? Mas eu vou tentar pincelar para vocês conceitos técnicos misturado com um pouco de exemplos para deixar isso mais prático e tirar também algumas dúvidas que a gente já recebeu e aí conforme for tendo dúvidas também vai falando para a gente, tá bom? Então, boa tarde a todo mundo, espero que vocês aproveitem e vamos nos comunicando aqui. Deixa eu só pegar aqui. Então, sobre o escritório, nós somos um escritório de luminotécnica, de automação também, a gente presta, com o decorrer dos anos, a gente incluiu alguns serviços no escritório. Ele iniciou somente com projeto de iluminação, depois disso a gente sentiu que não era o suficiente, a gente tinha que fornecer os produtos, porque a gente fazia uma especificação, o cliente comprava algo totalmente errôneo do que foi falado e prejudicava diretamente o resultado do projeto. E aí a gente foi fazendo esse sistema até que a gente percebeu que o problema ia um pouquinho mais além. Então, uma coisa que eu costumo falar é que eletricista e instalador são pessoas e profissionais diferentes. Alguns eletricistas eles têm esse conhecimento de instalador, né? Eles são parceiros fantásticos nossos, mas o ideal é ter uma pessoa específica para isso, né? Então, acontecia muitas vezes de ter problema na parte da execução desse projeto. Então, a gente colocou o projeto, o fornecimento e a execução dessa obra, que são os nossos colaboradores do escritório, que são os nossos técnicos, que eles são treinados nas fábricas, enfim. Então, é muito importante vocês terem uma pessoa que saiba instalar muito bem esses produtos, tá? A gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso, mas só para explicar um pouco o escritório. Passou-se um tempo, a gente descobriu que a automação ela tinha uma certa ligação direta com o resultado, tá? Então, um projeto de luminotécnica com automação é um projeto de luminotécnica sem automação é outro. E os que tinham iluminação, muitas vezes as pessoas elas não tinham a noção que era uma coisa ligada, tão importante com a outra. Então, às vezes, o cliente comprava a automação dele, deixava a iluminação por último. Então, tinha alguns problemas de processos, que também eu já falar um pouquinho sobre isso, que tornava o nosso sistema um pouco diferente, um pouco mais difícil. Então, a empresa ela criou braços, que hoje iluminação, estúdio LED, projetos. A gente tem a Smart Home, que é centralizada em automação, áudio e vídeo, e outros serviços, CFTV, enfim, outras vertentes já que envolve a parte de automação. E o Story, que é o fornecimento de todos os produtos, não só de iluminação, mas de todos a gama que a gente tem. Eu tenho 16 anos de mercado, eu tenho essa experiência, eu já trabalhei desde iniciando em loja, fui trabalhar em escritório de luminotécnica com o Dave Sparrow, que eu não canso de falar que ele é um professor, amo de paixão, a gente é amigo até hoje. Trabalhei já na Itaim, na Bela Lute, enfim, tive o bacana é que eu tive uns processos de você ter experiência com o consumidor, você saber lidar ali na obra, os projetos, as questões básicas e a parte industrial também. Então, eu trouxe toda essa bagagem e para o escritório eu vou tentar passar um pouquinho para vocês sobre isso. O Augusto, ele é o meu sócio, ele é diretor de automação.
ele é responsável pela viabilidade de projetos de tecnologia e execuções da obra também. Então, sempre que rolar uma obra nossa, vocês vão ver ele por aí. Aqui são alguns prêmios que a gente já adquiriu durante o longo do escritório, né? Com parceria da Cândida Tabet, esse. Esse aqui é um que eu tenho muito carinho, que é ganhou o primeiro lugar como caso sustentável. A gente fez tanto o luminotécnico quanto a automação. E tem alguns outros que a gente eu participei em parceria com outros escritórios, né? Porque eu estava trabalhando, né, em outros escritórios, enfim. Então, para a parte prática da coisa, eu acredito muito que a iluminação é um dos elementos que dão alma à arquitetura. Muita gente usa a frase de que a iluminação ela vai engrandecer, a arquitetura destacar. Sim, é isso, sim. Só que eu acho que ela vai um pouco além, porque ela faz a experiência que vocês proporam como arquitetos funcionar durante a noite, né? Porque durante o dia é uma situação totalmente diferente quando você não precisa da iluminação. Então, eu vou tentar passar alguns conceitos básicos para vocês. Então, o que é a iluminação? Falando tecnicamente sobre isso. Basicamente, é uma faixa de radiação de ondas eletromagnéticas. Eu vou tentar ser breve nessa parte, que às vezes até é um pouco chato. Para mim é ótimo, né? Mas... Então, assim, tudo é onda. Então, a gente tem a onda de rádio, micro-onda, infravermelho, a gente pula para ultravioleta, raio-x e gama. Entre essas faixas, a gente tem o comprimento de onda onde elas são visíveis, que é entre os 700 nanômetros ao 400. Então, dentro dessa faixa, é onde a gente consegue refletir as cores e a gente enxerga qualquer volume. Eu quis falar um pouquinho sobre... Abrindo as configurações de volume. Olha só, conectividade, que aliás ela foi na ponta, né? Falando de conectividade, ela já gritou aqui. O que eu quero dizer com conectividade? Hoje, a gente já não pensa mais na hora de projetar em fazer uma estrutura só pensando nas formas arquitetônicas. Eu acho que todo mundo hoje sabe quanto é importante a gente levar em consideração o usuário. Então, você se conectar ao usuário, você saber os costumes dele. E para a gente, que é light designer, é muito importante isso. Porque a iluminação, ela traz emoção para tudo que ela é agregada. Então, se eu não souber quais emoções que eu preciso criar no seu cliente, fica um pouco difícil da gente ser assertiva. E também, hoje, vindo a tecnologia de todos os lados, com automação, inteligência das coisas, a gente precisa ter a consciência de que não tem mais como a gente projetar sem pensar em tecnologia. Então, está todo mundo conectado, seja uns com os outros, ou seja, por meio da casa. Hoje, a gente está vivendo uma situação prática disso, que a gente se forçou a se conectar com as pessoas e ter a experiência com a nossa casa, né? Então, mais do que nunca, as pessoas elas devem estar pensando como foi feita aquela situação de interação com a iluminação e a casa, se funcionou, se não funcionou. Às vezes elas estão identificando nesse momento de maior convívio com as estruturas que vocês projetam, né? Se aquilo foi realmente bem pensado ou se precisa melhorar alguma coisa. Em todo momento de crise a gente tem oportunidade, então estamos aí. Tem uma coisa que deixa eu ver, tem uma pergunta aqui. A Silvia, ela fez uma pergunta que eu acho que cabe responder agora, que é sobre como que eu vejo o mercado de LD hoje. Eu acho o seguinte, nós estamos muito mais difundidos do que antigamente, né? Então, há 16 anos atrás, você falava de light design, ninguém sabia o que era. Eu só acho que a gente precisa sempre, qualquer profissional, desmistificar essa questão de ser um profissional de luxo. Light design, ele não é um profissional de luxo, ele pode fazer uma assessoria pequena. Isso eu falo, é óbvio que todo profissional ele tem a sua forma de trabalhar.
Eu, como light designer, tendo o meu escritório e fazendo as coisas da forma que a gente acredita, eu acho que é importantíssimo a gente conseguir passar uma assessoria, nem que seja pequena, para um cliente que está abrindo uma loja menor, um apartamento pequeno. Não precisa, a gente não tem que se focar só nas grandes obras, a gente tem que ter braço para atender todas elas. Então, eu acho que o que existe ainda é essa questão de parecer que é uma questão de luxo. Existem formas de conseguir atender todos os públicos, seja você fazendo o fornecimento do projeto e ele comprando onde ele achar melhor, seja você negociando com ele e você vê que a pessoa não tem um budget essencial para aquilo, você fornecer o executivo depois que ele fecha um produto, ou seja, existe N possibilidades de você ter uma assessoria. Às vezes as pessoas deixam, e até parceiros nossos, que são arquitetos, deixam de trazer a necessidade que vocês têm por medo de falar, putz, vai aumentar muito o valor do meu orçamento. E uma coisa que também é importante a gente lembrar é que a iluminação, ela é executada no decorrer da obra, mas aonde pega mesmo é no final. Se a gente não tiver um projeto muito bem pensado, isso vai gerar custo. E este custo, como que a gente reverte ele para que ele não aconteça mais? Pensando lá no começo, né? Pensando lá no projeto do começo. Então, mais para frente eu falo melhor sobre isso. E uma das questões que é muito importante, como qualquer profissional de qualquer área, você tem um briefing, né? Tanto que aqui a Tainá, não sei se ela tá online aí, se tiver, manda um oizinho aí para mim. Tainá Ferreira, ela perguntou o seguinte: como indicar uma iluminação adequada e transmitir ao cliente a importância do tipo de iluminação para cada ambiente? Então, assim, eu parto do princípio que tudo tem um briefing, e se você não seguir o briefing, você não tem assertividade. Com o briefing, a gente vai conhecer melhor o usuário, você vai dar personalidade àquele ambiente, e você consegue atender todas as expectativas que está sendo gerada tanto para o seu parceiro arquiteto quanto o seu cliente final. Então, eu vou mostrar para vocês o briefing que a gente usa aqui no escritório, tá? Só para vocês terem uma ideia. E aqui a gente pega os aspectos, tanto o aspecto físico da obra, né? Quanto o que é que ele vai levar em consideração além do projeto de iluminação. Então, aqui, a gente faz um cadastrinho básico do cliente. Aí tem alguns questionários, algumas perguntinhas básicas, por exemplo, ele já fez algum projeto de iluminação antes? Por que eu pergunto isso? Às vezes, a pessoa ela já tem um projeto e esse projeto excedeu no valor de venda dele, que aí já entra a parte da viabilidade. E, às vezes, ele quer fazer um outro projeto para reduzir custo, mas muitas vezes ele fica um pouco com receio de falar, tal. O que acontece se isso não é falado para a gente? A gente sabe que provavelmente ele vai descobrir o valor disso aí no final da obra, pro final da obra. E no meio tempo, ele já fez muitas infras. Então, é importante saber se já foi feito algum projeto ou não, e em que ponto que está essa obra, para saber se eu posso mudar alguma coisa naquele projeto. Às vezes eu posso seguir os pontos, mudar as luminárias, mudar o sistema, para viabilizar esse orçamento, deixar ele mais enxuto, se for o caso, do que a gente ignorar essa situação e sair quebrando tudo e chegar lá nada funcionar. Daí ele vai voltar de novo a estaca zero, né? Então, a voltagem dessa obra, nem todas as luminárias são bivolt, então é importante a gente saber disso. Um detalhe importantíssimo que dá muito problema em obras, gente, entrefogo. A gente tem que conversar muito bem e deixar muito bem alinhado com todos os profissionais sobre a questão do entrefogo. Por quê? Imagine que a gente faz uma super distribuição, fechou todas as luminárias, aprovou, maravilha. E aí você, por algum motivo, tem um perfil ou uma estrutura naquele entrefogo que deixou ele menor do que a gente combinou.
acabou, não tem como colocar a luminária ali. E no final da obra, muitas vezes o cliente ele não quer mais mexer, às vezes rola alguns estresses, que é normal, quem está em obra sabe que obra é vinculada com isso. Então, ele não quer mais mexer, a gente já está no momento em que tem que finalizar, e é um detalhe muito pequeno, mas que faz uma diferença gigantesca. Então, entreforro, eu aconselho vocês deixarem no mínimo 12 centímetros, tá? Se vocês forem pensar num pé direito duplo, o ideal é deixar 14, 16, porque a gente vai usar lâmpadas com maior potência e elas têm uma altura maior. Então, tenta deixar isso aí reservado, tá? Então, bastante cuidado com o entreforro. Não esquece que tem luminárias que elas são recuadas, então esse entreforro ele pode aumentar, né? Então, pensa que a lâmpada ela vai estar aqui faceadinha, então eu vou colocar um recuo, ela vai subir mais. Então, todos esses detalhes precisam ser ajustados antes de escolher qual é o modelo certo da luminária, tá? E aí a gente pergunta se a gente consegue fazer uma interferência em tudo, forro, quebrar parede, quebrar piso, que a gente adora fazer umas coisas bem diferentes, ou não, é só vamos trabalhar com teto, enfim. E aí a gente começa a traçar um perfil do cliente. O que ele gosta de fazer? Ele faz coleção de alguma coisa? Ele é casado, ele é solteiro, ele é viúva, mora com a mãe, tem filhos. Então, tudo isso influencia muito para ter um sucesso e uma iluminação adequada. Então, Tainá, respondendo a sua pergunta, vai do briefing, tá? Aí, aqui, se vocês olharem, a gente tem algumas interferências diferentes da iluminação somente. Então, esse projeto ele vai ter automação, ele vai ter áudio e vídeo, tem CFTV. Então, eu pergunto tudo isso porque são detalhes que entram em conflito com a automação, com a iluminação, por conta de posicionamento dos equipamentos, seja uma caixinha de som, seja a câmera, aconteceu a gente ter que colocar uma arandela e a câmera estava posicionada numa altura diferente. Então, é muito interessante você ter esses projetos integralizados. Tudo que está aqui, o estúdio ele fornece e projeta, justamente para não ter esse problema de encontros de informações. E também facilita muito na hora de você poder bater um papo com o seu fornecedor ou até mesmo com o seu parceiro e não ter aquele 1 milhão de trocas de informações. Mas nem todo escritório é assim, cada um trabalha de um jeito, então vocês precisam conversar especificamente, mas o importante é que todos os projetos sejam compatibilizados depois, para que depois não venha uma caixa de som bater em cima da luminária, um access point, que é um bicho desse tamanho, que é o que faz a rede de internet funcionar, ficar no meio de um forro de madeira, que ele é branco, né? No meio de um forro de madeira bonitão. Então, tudo isso tem uma questão estética também por trás disso aí. Aí aqui, bom, aqui é mais a parte nossa de automação, quais são os sistemas que automatizam e o tipo de forro que vocês vão usar lá. Para cada tipo de forro existe uma luminária. Tem luminárias que elas não vão funcionar em um forro de madeira. Óbvio, se você tem uma equipe que ela é bem treinada, ela consegue instalar. Só que se você entrega uma luminária no frame, daquelas linear bem bonitona, para colocar no forro de madeira, para uma pessoa que ela nunca mexeu com isso, é muito grande a chance de dar um problema. Tanto que quando a instalação é feita no forro de madeira, a gente pede, que eu aconselho vocês também, a fazer a instalação dessas peças junto com o forro. Então, montou o forro, monta a luminária no chão, embaixo, e sobe tudo junto. Tenta, pelo menos, administrar isso, porque é uma situação para não dar erro e você não tem que ficar recortando o forro de madeira, que é muito, muito difícil. E se cortar lá no teto der problema, já era. Então, a gente considera quais são os tipos de forro que vai ser usado. Aí, a gente bate um papo com o cliente para saber qual que é o tipo de iluminação que ele gosta, porque também é uma coisa muito pessoal isso. Tem gente que adora muita luz,
tem gente que gosta de pouca luz. E tem umas questões também de idade que a gente tem que levar em consideração. Então, se você está fazendo uma casa para pessoas de 60 anos ou mais, eu não posso ficar enchendo de luz e sombra, fazendo um monte de efeitos e escada com aqueles balizadorzinhos que faz só um risquinho. Isso põe a vida do cliente em risco. Então, a gente precisa analisar quais são os perfis que eles gostam, qual o tipo de luz, o que ele entende de muita luz ou pouca luz, e a idade dele, né? Que volta lá no comecinho do briefing. E aí a gente vai para uma questão mais estética, que são os formatos, né? A gente tem luminária recuada, quadrada, redonda, no frame, sobrepor. Tem luminárias que são duplos sistemas, ela tem uma parte difusa e o foco na mesma luminária, que é fantástico isso. Você já consegue aí já ganhar alguns cenários. Então, tudo isso a gente precisa levar em consideração para ser assertivo. Tudo bem por aí, gente? Deixa eu só ver que tem uma perguntinha aqui. Minha tela não está aparecendo para vocês? Responda aqui para mim, por favor. Delma. Oi. Tá aparecendo sim, Delma, a sua tela. Eu acho que é só, André. Tá? Eu tô vendo a Delma. Tá aparecendo, eu não vejo. tá respondendo. Você vê, menina? Todo mundo tá vendo? Vejo. Pessoal, vocês estão vendo a tela dela? Porque eu tô vendo ela o tempo todo. Não, tem sim. André, acho que na hora que você ampliou a imagem, acabou sumindo, mas tem um jeito de você colocar ali para visualizar, para aparecer a tela dela, mas está aparecendo para todo mundo. O pessoal está respondendo aqui. Tá tudo legal. certo? Tá bom, então, falou, vai lá. Desculpa. Então, imagina, vamos trocando ideia aqui para ficar tudo certinho. Então, eu vou falar um pouquinho de grandeza fotométrica, eu vou tentar não ser muito técnica, para ficar muito bem entendido para todo mundo, mas vamos lá. O primeiro tema que a gente mais se ouve falar aqui é a questão do IRC, né? Então, o IRC é o índice de reprodução de cor. Deixa eu só voltar aqui, que o bichinho ele tá teimoso. Isso. É o índice de reprodução de cor. Opa! Só um minutinho, que eu não sei porquê. Opa! Vocês estão vendo tudo? Nossa, peraí que saiu a minha tela. Nossa, o que aconteceu? Vocês estão conseguindo ver minha tela direito? Oi. Oi, vocês estão vendo a tela inteira? Eu vejo você. Não, só. ela está aparecendo só no cantinho agora. Ele saiu do modo de apresentação do Canva. Peraí. Coloca ela. Ah! Achei a tela dela. Apareceu agora aqui para mim. Tá aparecendo para vocês? Agora eu tô vendo a sua tela. Agora tá. Só Mas amplia inteira? ela, Thelma. Você tem que ampliar a tela para ela aparecer inteira. Não sei como você... Peraí, só um minutinho. Como tem a partinha de vocês aqui... Opa, deixa eu colocar aqui de novo. Pronto, agora eu tô vendo. Oba! Agora sim. Tá inteira? Ou ainda não? Tá escrito janela do público? Não, clica no... Agora foi. Então vai. A gente faz 30 mil testes, né? E o bendito ele para. É assim mesmo. Peraí. Porque senão não tem emoção, gente. Não. Tem emoção, não tem graça. Não tem. Bom, vamos lá, deixa ela só retomar a página que ela estava aqui e a gente continua. Então, assim, índice de reprodução de cor. Nossa. Basicamente, é o quanto a gente consegue verificar e visualizar as cores da forma real que elas são. Hoje, o que reproduz 100%, obviamente, é o Sol. O nosso LED ele tem uma deficiência que está sendo corrigida ao longo dos anos, que é essa questão da reprodução de cor. Então, basicamente, os LEDs do mercado eles têm 80% de reprodução de cor, ele vai de 0 a 100. Tem alguns LEDs que eles chegam a 98%. Mas o que acontece com esses LEDs? Primeiro que eles são um pouco mais caros,
Eles são bem mais caros, na verdade. Eles são LEDs bem mais caros e a intensidade de luz, o quanto de luz que ele emite em relação a uma lâmpada normal, da mesma categoria, é menor, tá? Então, isso é uma questão que a gente precisa sempre avaliar e pontuar quando vale a pena ser usado e quando não vale a pena ser usado. Principalmente quando a gente fala de iluminação residencial. Porque nem sempre vale a pena você ter um investimento tão grande para colocar a casa inteira em RC alto para o cliente. Você vai deixar totalmente inviável esse seu projeto. Então, aonde que eu acho que é válido a gente ter esse tipo de iluminação? Na cozinha, eu acho que vale a pena. Falando isso, a gente já consegue ali excluir aqueles painéis quadradinhos que a gente compra lá na Santa Efigênia. Nada contra eles, eu uso eles, mas em área de serviço, porque eu acho que é um lugar que não precisa de nem você gastar caro, nem comprar uma luminária absurdamente cara para o cliente, e nem de uma luz maravilhosa, né? Então, a gente tem que saber que a iluminação, ela não tem muita regra e ela não tem muito distinção, muito... Como eu vou explicar para vocês? Dá para se aplicar todas as luminárias em qualquer cenário. A questão é você saber um ambiente correto para isso. Então, vamos lá. Essas quadradinhas que compram aí a placa de LED, não usem ela na cozinha. Por que eu falo isso para vocês? Elas têm, até algumas, elas têm uma boa qualidade, elas dão uma boa iluminação, mas elas não são boas em reprodução de cor. Por que precisa de reprodução de cor na cozinha? Porque quem está cozinhando precisa ver a qualidade daquele alimento. Ele está podre, como que você vai enxergar a qualidade dele antes de você cozinhar se você não consegue diferenciar a cor daquilo ou não, tá? Então, a cozinha é um lugar que vale a pena. Já entrando na cozinha, que eu tenho aqui, que a Paula, ela perguntou também umas dicas para a gente fazer uma iluminação na cozinha e no banheiro. Então, eu vou aproveitar o gancho e já vou te responder as duas. A cozinha, o ideal é vocês não usarem lâmpada focada na área de trabalho, de uma forma que ela traga uma sombra. Se vocês olharem bem esse meu exemplinho que eu coloquei aqui, deixa eu mostrar para vocês aqui. Aqui eu tenho uma luminária que ela pode ser difusa ou não, tá? Mas o ideal é que ela seja uma luminária difusa, aquelas que tem um ângulo mais aberto. Só que ela tá fazendo sombra no indivíduo, porque a luz ela vem por trás. Aqui ao lado ela já tem a mesma peça, porém ela tem aqui uma iluminação mais auxiliar. Se não houvesse esse móvel, o que eu acho que é super ideal é ter uma luz aqui focando em cima da cuba, tá? Outro detalhe também, que as pessoas gostam muito de fazer rasgos na cozinha, e eu acho muito legal isso, fazer sanca, só que o que eu aconselho? Não deixa esses rasgos, essas sancas abertas, porque ali vai acumular sujeira, ali vai acumular mosquitinhos. Então, por mais que você fale assim, meu cliente não tem budget para pôr uma luminária especial, ele não tem budget para comprar um perfil, faça no gesso, mas pega um acrílico e fecha essa sanca, para que ela fique pelo menos minimamente hermeticamente fechada, para não ter essas sujeirinhas acumuladas lá e ela ir caindo na cozinha lá ao longo do tempo. Deixa eu só ver aqui. Opa! A Milena, ela mandou uma perguntinha aqui, só para vocês entenderem, as perguntas vão para a Milena, tá? E aí eu não consigo visualizar todas, ela vai me repassando e eu vou respondendo para você. Ela perguntou se é possível enviar um catálogo e as suas especificações. Dá sim. A gente está no escritório montando um catálogo técnico e um outro decorativo, porque a gente tem por volta de uns 35 fornecedores. Então, a gente está escolhendo quais são as melhores luminárias, quais são mais usuais, tanto na decorativa quanto na técnica. E aí, quando tiver tudo isso pronto, deixa o e-mail
que eu mando para vocês essas informações, tá? A gente vai tentar fazer uma forma bem intuitiva para ficar bem claro o uso dela. Então, voltando à RC, onde também eu acho bacana a gente utilizar são em quadros, para iluminação de quadros, principalmente quando o seu cliente for uma pessoa que faz coleção de alguma coisa. Então, se ele está ali colecionando... Eu tive um caso de um cliente que ele colecionava carrinhos. Então, a arquiteta projetou uma prateleira cheia de nichos para colocar esses carrinhos lá e a gente conseguiu, sim, colocar uma iluminação ali focada com um IRC alto e ficou muito bonito, ele ficou super feliz. Porque quando você coleciona alguma coisa, você quer dar destaque para aquilo. Então, vale super a pena quando ele é colecionador ou tem um quadro bacana para a gente poder... valorizar isso aí. Então, aí vale a pena o investimento, tá? O Rogério, ele perguntou o seguinte, trabalho como empreiteiro e também sou eletricista, existe um curso presencial? Rogério, a gente está montando aqui no escritório cursos presenciais, sim, tanto para arquitetos, também para capacitação dos nossos parceiros e eletricistas para fazer a instalação dessas luminárias. Também para fazer, a gente quer fazer capacitação para automação. E só que a gente vai abrir turmas, esperando terminar essa loucura toda de corona, a gente abre turmas para poder fazer esses cursos e também tem a possibilidade de a gente poder fazer esses cursos no local mais adequado para vocês, tá? Mas também deixa o seu e-mail, que daí eu repasso isso para você, mando um e-mail, a gente pode ir conversando melhor, tá bom? Voltando aqui. Sobre essa parte de iluminação de nicho, o ideal é que vocês deixem um espacinho, não fique tão colado, sabe, do objeto que vai ser iluminado à fonte de luz, porque senão você vai estourar muito essa luz e aí não vai ficar muito bacana. Então, eu sei que às vezes a gente faz ali o projeto do nicho, mas não sabe exatamente o que ele vai colocar, mas deixa um espaço mais interessante. Hoje tem luminárias que elas são muito estreitinhas, muito fininhas, que facilitam pra caramba a iluminação imobiliária, você deixar aquele espação, tá? Então, deixa muito prático. Mas mais uma coisa que na parte de iluminação de prateleira, que é bacana a gente pensar, que muitas vezes ali existe um driver. Então, o ideal é que esse driver, ele fique em um lugar remoto da prateleira, que fique mais fácil para você colocar. Então, vamos supor que você tem vários nichos ali, você quer fazer ele com fita de LED, que é uma opção bacana e não custa tanto para o seu cliente. Você vai colocar num circuito só, com um driver só. Então, você faz todo o esquema de elétrica com retorno, lá embaixo, com uma caixinha 4x2 ou 4x4, uma tampinha cega na frente e pronto, a manutenção ainda é super fácil. Ou você pode subir essa fiação toda e deixar próximo, dentro do gesso, mesmo próximo de uma luminária, que seja fácil acesso para manutenção. Tá? Então, sempre pensa na manutenção e no acesso desse drive, porque existe. Então, o IRC, também um lugar bacana para a gente priorizar ele é no banheiro. Tinha até me feito essa pergunta. A Paula perguntou sobre isso e a Cristiane Martins, não sei se vocês estão aí também, qual seria a melhor solução para uma área de maquiagem? Então, a melhor solução é sempre uma luz frontal. Não posso ter uma luz de cima? Pode, mas muito bom uma luz frontal, uma luz de camarim. Olha essa imagem aqui ao lado, como ela está iluminada, como você consegue ver os detalhes, o contorno do rosto. Então, prioriza sempre essa questão da luz frontal. Ela vale muito a pena, porque se você usa uma luz só de cima... Deixa eu ver que eu tenho aqui uma... Opa! Aqui. Pronto. Ó, aqui eu tenho um exemplo básico desse. Aqui, do lado direito, a gente tem uma pessoa com a iluminação frontal e outra de cima. Olha como a gente gera sombra para ela. E é que aqui não dá para fazer muita experiência, mas eu quero depois
conseguir uns dias mais extensos, mas... vou fazer assim, vou fazer uma amostra para vocês de como que isso influencia, mas basicamente é isso. Luz frontal e não importa, ó, vou te mostrar, olha só, o Augusto, ele tá colocando aqui, mostra aqui para mim aqui, ó. Eu deixei uma luminária, deixa eu só desligar ela um pouquinho, tá? Deixei uma luminária aqui para mostrar para vocês sobre luz de tarefa, mas ela também dá para fazer o exemplo do que eu tô querendo dizer para vocês agora. Então, assim, ó, ela é uma luz difusa, tá? Dá para ver, tá bem ofuscante, mas dá para ver. Ela é uma luz difusa aqui. Então, olha só, o que acontece comigo quando eu tenho essa luz em cima? Olha como vocês não conseguem, né? Como que eu maqueio, assim, eu tenho que chegar bem perto para conseguir ver o meu contorno. Agora, se essa luz, ela tá vindo de frente, olha como muda, né? Eu consigo ver melhor, eu consigo ter o tom melhor. E aí, se você conseguir colocar um tipo de luminária, um tipo de lâmpada que ela tem uma luz com bom IRC, não usa, por exemplo, lamp LED, ela não reproduz bem cor. O ideal é aquele cenário de... Obrigada. Vem cá falar um oi, aliás, né? Parece que meu sócio, ele tá aqui me dando uma ajuda no feedback, na parte de... Ó, esse aqui é o Augusto, tá? Bom, gente. Ele que fica na parte de automação e ele faz a gestão de todas as obras. E ele é tímido também. Então, se você conseguir colocar uma luminária que tenha uma lâmpada que tenha um bom IRC, é bacana, tá? Então, luz frontal. E aqui do lado também eu coloquei um detalhezinho de como faz esse espelho luminoso, né? Isso, para maquiagem. Deixa eu ver aqui. Simples ou central? Qual é o tipo? Bom, a Andrea passou aqui uma pergunta de qual que é o tipo de lâmpada para o banheiro. Bom, você pode colocar assim, tirando essa ideia já do frontal, que a gente já conversou sobre isso, dá para colocar luzes em cima. Delma, não tenho como colocar uma iluminação na frente, eu não tenho como fazer esse artifício. Ok. O que você pode colocar? As luzes um pouquinho frente ao espelho. Dá para ver aqui? Eu estou colocando aqui no monitor. Então, um pouquinho aqui para frente, existe um acessório que chama filtro, que ele consegue tanto dar cor às lâmpadas, como deixar a luz mais difusa. Então, você pode pegar uma lâmpada de croeca de RC 90, colocar esse filtro difusor, e aí ele vai abrir mais e deixar essa luz mais difusa. Então, ele não vai dar aquele faixinho concentrado, que é o que faz muita sombra para a gente na hora de trabalho. Deu para responder? Tá? Então, vamos seguindo aqui, porque eu falo demais. Iluminação é uma coisa que eu nem gosto, né? Deixa eu ver aqui o que mais que a Andrea perguntou. O Lucas perguntou, conseguimos saber como conseguimos convencer o cliente de adicionar focos de uma iluminação para aprimorar o ambiente e melhor que uma iluminação simples e central? Na verdade, você vai precisar convencer ele de dois fatores, né? Muitas vezes o forro de gesso, para poder ter esses artifícios de você espalhar mais essa iluminação. Mas o principal argumento que você pode ter com ele é explicar para ele que uma luz centralizada no meio, ela não vai te dar muitas sensações, muitos efeitos, não dá para você valorizar um objeto, não dá para você ter cenários com ela, né? A gente consegue hoje, dentro da automação ou fora dela, dimerizar a iluminação, que é uma coisa bem legal, só que se você tiver uma peça só, um plafond normal, com aquelas lâmpadas compactas, você perde totalmente a função e a flexibilidade que a luz ela emprega para a gente. Óbvio que a gente ainda consegue colocar alguns abajur, alguns pendentes para dar uma melhorada nesse aspecto, né? Mas
é sempre bom a gente usar o máximo possível, voltar lá. Então, tem Posso que falar estudar só um uma... pouquinho? Claro. Então, eu gosto muito de iluminação, eu uso bastante. Respondendo o nosso colega, quem foi que perguntou? Que você falou? O Lucas. O Lucas. Eu falo para o cliente assim, você imagina, principalmente se for casado, é mais fácil ainda. Você imagina um dia você vai receber gente, uma visita com criança e tal. Então você consegue colocar uma iluminação mais espalhada, uma iluminação geral. Mas aí chega no final de semana, você vai ficar sozinho em casa, manda o filho para cada sogra, e você e sua esposa vão fazer ali um fondue, ou vai receber só mais um casal que vai tomar um vinho, é outro tipo de iluminação. Então, porque se você fala cenário, quer dizer, eu até às vezes falo cenário, então ela tem que tomar cuidado, porque esse cara vai pensar que vai ficar muito caro. Nossa, vai ficar caro, né? Primeira coisa que eu falo, cenário, caro. Imagina, existe iluminação para quando você tem criança em casa e iluminação para quando tem só um casal. Aí tu comer uma coisinha. Acho que você tem que criar, você tem que fazer ele sentir aquilo. Você tem que imaginar, dependendo de quem seja, às vezes é um casal que não tem criança, mas ele recebe gente em casa. Então você tem que tentar imaginar isso. O briefing que ela falou no início é muito importante por isso. Na hora que ele fala, você tem que lembrar e já, ó, tem que ser matador o negócio. Já não, mas e aí você pensa, faz ele imaginar que ele tá ali com a namorada, sei lá, com o namorado, que ele tá ali comendo fondue e tal, como a luz tem que ser diferente de quando ele tá, concorda? A gente tem que ser Sim. criativo, amor. A luz ela é muito flexível e você colocar uma peça só no centro, como se fosse só para você poder enxergar, você perde muito artifício, até de intimidade, de você Até a conviver gente, com amigos. principalmente, É exatamente. muito gostoso. A iluminação ela traz sensações, ela traz emoções, então a gente precisa explorar isso. Vou sair. Queria falar. Beijo. Volte sim. Vem falando comigo. Então, aí eu vou falar para vocês um pouquinho de temperatura de cor, que o Adriano Oliveira, ele até fez uma pergunta interessante. Iluminação neutra, para falar um pouquinho sobre iluminação neutra, que ela é pouco explorada. Eu, como a maioria de vocês, né, gosto muito da luz quente. Só que a gente precisa entender que nem sempre ela é a melhor opção. Então, basicamente, temperatura de cor é a cor que essa lâmpada ela vai emitir dentro do ambiente. E a gente tem que lembrar que isso também distorce o objeto. Né? A gente tem ali a reprodução de cor, que ela vai dar fidelidade ao tom dela, mas a gente não pode esquecer que se a gente que é a questão que a gente básica que a gente estudou, né? Mistura as cores, não tem como. Então, para alguns ambientes cabe muito usar ali aquela iluminação que ela é mais quente, mais fria, mais aconchegante. Mas aqui, olha, eu tenho um exemplo básico para vocês. Aqui a gente tem uma iluminação do lado direito, do lado esquerdo, com tijolinhos. Ali a gente tem uma iluminação quente. Eu até gosto muito mais que isso. Eu gosto muito do âmbar. Eu acho muito aconchegante o âmbar. Mas do outro lado a gente tem uma iluminação, um material ali que é um granito. Então, como que eu vou iluminar esse granito? Eu vou pôr uma luz amarela aqui. Eu vou destoar totalmente o acabamento que vocês, meus parceiros, eles ficaram tanto tempo ali procurando um acabamento perfeito e eu vou transformar ele em amarelo à noite. Então, cabe sim você usar uma lâmpada fria numa situação dessa ou uma lâmpada neutra. Voltando um pouco, na cozinha, todo mundo fala assim, você tem que colocar uma lâmpada fria de 6.500 misturando com uma lâmpada quente. Eu já discordo. Aí eu acho que você precisa, ali na cozinha é legal você usar uma lâmpada num tom neutro, que é os 3.000, né? Que ele sobe um pouco, ele ainda é o amarelo, mas não é um amarelo tão forte. Obviamente que se esse ambiente de cozinha ele for integrado com a sala, tem que tomar um cuidado para não destoar muito, mas o 3.000 kelvins, que é o branco neutro, em relação ao 2.700, ele não é tão chamativo assim, né? Você consegue dar uma mesclada aí sem que a pessoa perceba. Se você olhar aqui nessa imagem, eu tenho aqui ao lado esquerdo um gráfico, né, de como vai subindo isso, como vai esfriando a cor, vai ficando puxando para o azul e mais para o quente. E na imagem do meio,
é nítido que você consegue equilibrar muito bem isso. Então, gente, eu particularmente gosto muito do branco quente 2700. Quando eu tenho uma parede tipo essa aqui, eu acho muito bacana usar, só que tem que tomar um cuidado, muito cuidado com o objeto que está sendo iluminado. De novo, a gente volta lá atrás no briefing, tá? E isso até, ele encaixa na pergunta da Vânia. A Vânia, ela perguntou o seguinte: qual o tipo ideal de lâmpada para valorizar a prateleira de produtos diversos de loja? Então, é o seguinte, a gente bate em duas situações, temperatura de cor de novo e RC. Priorizar uma lâmpada que tenha um bom RC. Temperatura de cor, porque você tem que pensar mais ou menos que tipo de produto que você vai usar ali. Se você não sabe, põe um tom neutro, 3000 kelvins, tá? Agora, se você tá ali iluminando uma vitrine, por exemplo, de joias, eu já colocaria uma luz mais fria. Por quê? Porque ela vai dar mais brilho naquele produto. E aí, qual que é o tipo de lâmpada mais ideal? A gente tem no mercado várias lâmpadas com IRC alto, tá? Mais um sistema que eu acho muito bacana de usar para vitrine, que poucas pessoas usam, é a fibra ótica. A fibra ótica, ela é muito versátil, ela é muito mais versátil do que vocês imaginam. Então, principalmente em lugares onde os objetos são pequenos, ela consegue fazer um sistema de iluminação bem focadinho para aquele objeto, bem discreto, e a infra também ela é bem mais tranquila, porque não tem a fonte mesmo de iluminação disso, ela fica deslocada da vitrine, então não te exige muita espessura, né? Porque às vezes eu falei para vocês, a gente já tem umas luminárias que são fininhas, tal, mas às vezes elas não têm a qualidade que você precisa para uma vitrine. E sem esquecer que a vitrine ela tem que ter um destaque maior de intensidade de luz em relação à parte interna, tá? Então, o que eu diria para vocês, considerem fibra ótica, coloquem lâmpadas que tem ali um bom IRC, temperatura de cor, se você não souber o que você vai iluminar ali, 3000 kelvins, e cuidado na questão de intensidade. A gente faz as lojas do Ricardo Almeida. Então, a gente precisa muito dar destaque naquelas cores maravilhosas de gravata, de camisa e tudo mais. Então, a gente precisa de intensidade. E já aconteceu de o LED ser tão intenso e a seda do tecido da roupa dele ser tão delicada que mesmo sendo LED, queimou a seda. Então, assim, ai meu Deus, qual que é a solução? Diminui um pouco a intensidade. Aí não tem jeito. São experiências que a gente vai passar durante o decorrer do uso e a gente precisa corrigir. A gente não ia nunca imaginar que o tecido ia ser tão delicado que não é que queimou, ele foi marcando o tecido, sabe? Então, tudo é uma questão de avaliar, mas é isso aí. Me fala aí se tá claro, aí eu vou esclarecendo mais. Deixa eu ver aqui. Bom, fluxo luminoso que entra na parte da intensidade de luz, que a Fabiana Haddad ela falou para conversar um pouquinho. Intensidade, o fluxo luminoso ele é a intensidade que sai da lâmpada. Quanto essa lâmpada tem de iluminação ali. Então, a gente consegue fazer uma relação a quantidade de água que sai de uma torneira. Então, assim, quando você pensa que você não está apertando o jato e ela está saindo livremente, quanto que ela sai ali? Isso é o fluxo, são os lumens. Isso influencia no resultado final da nossa iluminação, porém, a gente não pode esquecer que o ângulo, ele intensifica ou ele deixa esse fluxo luminoso mais aberto, tá? Então, mais basicamente, fluxo luminoso é a intensidade de luz que sai. Uma dica para vocês entenderem um pouquinho também na questão de qualidade de fornecimento de informação. O fluxo luminoso, ele sempre tende a ser menor quando a lâmpada ela é branco quente, porque ali eu preciso colocar mais pigmentos no LED, então eu acabo depreciando um pouco esse LED, tá? Então, quando você vê lá um catálogo onde ele tem a mesma potência,
o mesmo fluxo luminoso, vocês podem já estranhar, tá? Porque tecnicamente isso não existe. Então, se você vê lá uma luminária de 9,5, igual tem aqui, com 1080 lumens e com 3.000 kelvins, e a branca com o mesmo fluxo, alguma coisa está errada. Alguma informação não está sendo passada certa. Tá? Então, a gente tem que tomar atenção, porque já acontece, infelizmente, de alguns fornecedores não fazer a fotometria, não fazer o estudo das luminárias, pegar de outros fornecedores, colocar como se fosse deles e passar essa informação para frente. Então, tem que tomar muito cuidado. Então, via de regra, o fluxo luminoso de uma lâmpada, quanto maior, mais quente, menor ele é, tá? Em relação ao mesmo produto, tá? Por isso eu quis colocar essa peça. Oi. Delma, dá uma olhadinha, tem algumas perguntas que o pessoal fez, se você puder olhar, inclusive a Silvia Digueiro comentou, né, a questão da questão da temperatura de cor, que para ela considera como neutro o 4.000 kelvins, então dá uma olhadinha para ver se a gente consegue voltar aqui um pouquinho nessas últimas perguntas. A Fádua também fez uma pergunta aqui, e a Mel Domese também. Deixa eu dar uma olhadinha. Acho que são essas que ainda não foram respondidas. Uhum. Quando eu falo assim da dicróica, sempre é LED, gente. Eu não uso mais hoje nenhuma lâmpada halógena. O que eu vi aqui que a Andrea colocou a LED, mas eu é dicróica, né? Eu sempre trabalho com LED. A única questão, o único sistema que eu acho que ainda hoje não vale muito a pena, falando em fluxo luminoso, da gente substituir, é a T5, a fluorescente tubular. Porque em relação a tubular LED, ela tem uma iluminação muito, muito baixa. Pensa assim, que a LED de 9 watts, a LED de 16 watts equivale a T5 de 14, que, para referência de tamanho, a T5 de 14 é aquela de 60, né? E a de 18 de LED é a que seria a 120. Então, para cada uma lâmpada T5, eu tenho que colocar 2 lâmpadas tubo LED. Então, em relação à eficiência, não é eficiente. Qual que é a parte boa disso? A praticidade. Então, de novo, você precisa ver aonde que você usa isso, tá? Então, tudo que eu tô falando aqui é em relação a LED. Deixa eu ver aqui o que a Fábio perguntou. Amiga, deu para entender como colocar uma luminária no banheiro, mas se o banheiro já está pronto com revestimento e só um ponto de luz em cima do banheiro, tem alguma luminária de camarim que pode ser colada sem precisar quebrar o revestimento? Tem. A gente os próprios perfis, tem perfis que são de sobrepor, que você pode colar ele ali, porque ele é muito fininho, com até uma fita dupla face, aquela 3M que é mais forte, você coloca esse perfil lá e já usa ele para iluminar e fazer como se fosse um camarim. Sem falar que existe camarins ainda, aqueles antigos, né, que as pessoas ainda que têm um pouco de nostalgia gostam de usar. Então, deixa eu ver. A pergunta do Rogério: existe algum simulador para facilitar a venda? Ô, Rogério, me fala melhor sobre isso. Você está querendo saber em relação à quantidade para quantificar as luminárias? É isso? Só para eu poder te responder melhor. Aí a Silvia falou o seguinte, que para ela o neutro é 4.000 kelvins. Falando das formas como foi determinado isso, quando foi feito os estudos, o 4.000 ele é considerado luz fria. O neutro ele está entre os 3.000 3.500, tá? Então, o 4.000 já puxa muito mais para o azul. Então, quando você puxa mais para o azul, ele se torna, ele entra na categoria de luz fria. Deixa eu ver aqui, que é mais uma da Fábio. Que lâmpada você indica para a loja? Pois quando se usava fluorescente compacta, se as roupas ficavam muito tempo dobradas na prateleira, elas manchavam, realmente. Isso também acontece em algumas penduradas no cabide e em closet, de verdade. Mas isso acontece também porque elas emitiam ultravioleta,
tá? O benefício do LED é que ele não faz mais isso. O que aconteceu lá naquela situação que eu te falei, que marcou um pouco por conta do calor que foi emitido ali, porque a vitrine ela não tinha um pé direito muito alto, né? Então, assim, para lâmpadas, para as vitrines e até para a parte interna da loja, a Osram, ela tem né, não tem como não falar marca, mas não queria, mas eu vou falar. Ela tem uma linha muito boa, que ela tem um fluxo, ela imita a MAR 111, ela tem um fluxo até de 1.800 lumens, que isso é bastante, é um pacote de luz bem considerável. E o bacana dela é que ela tem graus variados. Então, ela tem 8 graus, ela tem 24, ela tem 36, ela tem 40. Então, isso ajuda a fazer aquela iluminação base, né? Mas a parte de iluminação de loja, gente, é uma discussão à parte. É muita informação, mas basicamente, se quiser, eu vou fazer um resumo depois. No final de tudo isso, eu vou mandar para o e-mail de vocês, eu coloco lá que lâmpada que é essa, tá? Mas é uma Alloy Spot da Osram, que ela é muito boa. Deixa eu ver se tem mais alguma. Não, só o Rogério que ele explicou porque que ele queria saber se tem um simulador, que é para ele poder colocar isso num projeto de um SketchUp, isso, né? Acho que aí é importante você falar a questão de se ter um profissional, né, da área de light designer, que é ele quem vai fazer todo esse dimensionamento e essa especificação. Até eu vou aproveitar o gancho e vou responder a pergunta que teve. Deixa eu só ver aqui quem foi que perguntou, mas perguntando sobre se tem um tipo de. A Ângela, ela falou assim: gostaria de saber calcular a necessidade de iluminação por metro quadrado. E aí teve mais alguém que fez a mesma pergunta nesse mesmo sentido. Que é como dimensionar a intensidade de luz. Então, é bem isso que a Milena falou mesmo. Existe um software que chama Dialux, mas precisa ter uma base de estudo muito grande, porque essas informações básicas que eu estou passando para vocês, elas ainda são muito básicas. Eu preciso entender de fotometria, saber o que é um IES. Existe uma forma de fazer isso? Existe, tem que anos de estudo. Então, fotometria, IES, fator de reflexão, fator de depreciação. Então, é importante você ter um parceiro. Eu te aconselho você ter um parceiro que consiga te auxiliar nisso, tá? Porque os fatores de projetar uma iluminação, eles são muito grandes. Não tem nenhuma forma de fazer isso por metro quadrado, porque vai mudar o acabamento que você usar no seu piso, na parede, no teto, influencia na sua resolução da iluminação. A luminária que você usar tem um desenho de fotometria, ela faz, quando a luz sai, ela tem uma forma ali, né? Que ela gera sombra ou não. Então, isso também vai influenciar. Qual que é a intensidade? Qual que é o grau? Então, são muitos fatores. Então, eu te aconselho, não tem uma receita muito básica para isso, né? Existe o Dialux, mas você precisa ter as bases técnicas para usar ele. E sobre a metragem, iluminação por metro quadrado, também precisa considerar vários fatores, como pé direito, por exemplo, né? Não dá para você considerar uma iluminação num pé direito de 2,30 igual a uma de 6 metros, né? Então, precisa mesmo de um parceiro, precisa contratar alguém que seja especializado nisso, para poder te dar uma boa base. Aqui... Mas deixa eu só complementar aqui a resposta, né, pro Rogério, né, que ele falou que, na verdade, ele gostaria de ser esse profissional, né? Então, aí depois você pode até conversar mais com a Delma, é bem bacana isso, né, para ela te dar dicas de onde você pode buscar essa formação, para você se tornar esse profissional e ser capacitado a fazer projetos de luminotécnica também, tá bom? Isso, gente. Se você está querendo se tornar um light designer, a gente tem alguns caminhos que eu posso indicar para você e a gente vai se falando, eu consigo te dar bons direcionamentos para isso. Tá bom?
Deixa eu só ver aqui, porque aqui tinha um vídeo. Pera só um minutinho. Só vou tirar um pouquinho o compartilhamento da tela, mas é um minutinho que eu só preciso ver o que tá dando de errado aqui. Um minutinho, tá? O que tá dando de errado aqui, meu? Ai, que ódio. Ele tava... Ô, Delma, você ficou muda. Pra mim, você tá muda, ó. Agora eu liguei. Fala. Tá me Mas não ouvindo? tá. Agora eu tô. Você Dá pra tinha ouvir? ficado mudo. É que ele tinha um videozinho, ele não sei porque ele travou, mas deixa que foi. Ah, agora sim. Então vai lá. Deu pra ver aí de novo? Tá visível? Pra mim tá. Ah, tá. É que eu coloquei alguns vídeos, eu acho que ele travou em algum momento. Então, assim, só para vocês terem uma noção de referência do que é a iluminância, aqui num dia ensolarado a gente tem 100 mil lux. Então, aqui é como se fosse um dia de praia, né? Só para a gente ter umas referências básicas. Um dia encoberto de verão são 20 mil lux, que é coisa pra caramba, gente. Isso não se usa nem num ambiente. E um dia escuro de inverno já tem 3 mil lux. E quando a gente está ali à noite, percorrendo a rua, a gente tem uma referência de 20 a 40 lux. Por que eu quis colocar isso? Porque a iluminação é percebida visualmente. Então, para a gente conseguir seguir, eu quis dar umas referências mais visuais para vocês. Então, na prática, a gente tem que trabalhar com a intensidade. Gostei É? Gostei dessa imagem. Ela explica Não é bastante. ajuda para ter uma referência, né? Então, Nossa, intensidade luminosa é a luz que sai da fonte, seja uma lâmpada ou um equipamento já montado. A iluminância, ela é o resultado dessa fonte de iluminação sobre o objeto. Por que isso é diferente? Porque desse momento que sai até aqui, pode haver algumas coisas que trazem sombra, então o resultado é sempre diferente. E a luminância, que é o que a gente está vendo agora, é o que nossos olhos percebem, tá? Então, e o fluxo é como quanto de luz ele está chegando ali. Por isso que eu falo para vocês que, respondendo de novo ao Roberto, é muito difícil dar uma receita de bolo para metro quadrado ou fazer um software muito, muito básico para poder avaliar tudo isso, né? Então, a gente precisa realmente de muito estudo, mas é super gostoso, eu sou apaixonada. Agora, uma dica que eu queria dar é para a gente ter cuidado com o ofuscamento, porque uma hora que a iluminação ela reflete nos seus olhos, ela vai te trazer uma sensação. E a gente não quer jamais ofuscar os nossos clientes, seja no momento de trabalho, seja na cozinha, em qualquer situação, até mesmo quando a gente tá entrando em casa à noite, tem aqueles balizadorzinhos bem pequenininhos, jogando a luz para cima, porque ele não ilumina nenhum objeto, né? Ele tá com a luz ali. Então, o que ele vai acontecer? Vai bater no seu olho. Muitas vezes aquilo, ao invés de te ajudar a percorrer o espaço, ele vai te ofuscar e vai te trazer mais desconforto. Então, muito cuidado com a questão de ofuscamento. A Ana Lara, ela... Oi. Desculpa, você ia ler a pergunta da Ana, mas é que tinha uma pergunta anterior que acho que acabou falando aqui, não sei se não consegui te passar, mas é uma pergunta que a Regina fez sobre ultravioleta como limpeza de áreas de hospitais. Né? Se a luz ultravioleta é usada para desinfecção em hospitais, como que funciona isso? Como que é isso? Se você sabe... Então, gente, eu acho que eu até imagino a fonte. É que, assim, essa questão louca de corona, a gente está tentando achar solução de tudo quanto é coisa para poder trazer saúde, trazer melhora para todos, né? Mas a gente tem que lembrar que o ultravioleta ela é uma radiação. Então, eu
acredito que isso seja válido para limpeza de hospitais. Ela tem uma função, sim, de matar algumas coisas, algumas bactérias, porém, a gente não pode esquecer que ela é uma radiação. Ela não faz bem para a gente. Não é à toa que o LED não tem mais ultravioleta, que ela foi tirada. Então, tem que tomar muito cuidado. Eu desaconselho. E de repente vai matar todas as bactérias. A gente precisa de bactérias no nosso corpo, né? Exato. Existem as boas e as ruins. E se você não sabe utilizar... E aquela coisa, você vai resolver um problema e vai criar outro, né? Sim, não pode, né? Então, tem que tomar muito cuidado, gente. Eu desaconselho. Opa, passei um aqui sem querer. Então, uma coisa bacana também que a gente precisa tomar cuidado na hora de escolher uma lâmpada é a questão de eficiência luminosa. Eu coloquei aqui um exemplo muito básico de que eu acho que é uma pegadinha que todo mundo já deve ter caído um dia. Aqui, eu não sei se dá para ver muito bem, porque tá tudo muito claro, mas assim, basicamente eu coloquei 2 lâmpadas de croica dimerizáveis, 7 watts. As duas têm a mesma função, a mesma potência. Uma mais cara que a outra, tá? Então, o que tá diferenciando, por que aquela... E interessante, da mesma marca, tá? As duas são da mesma marca. Temperatura de cor, tudo relativamente igual. O que diferencia ela? 2 fatores. Primeiro, valor, tá? Pacote de iluminação. Quantos lumens tem essa luminária? Essa lâmpada. Então, eu tenho aqui do lado direito uma com a potência de 507 watts e 525 lumens. Já aqui do nosso ladinho, do outro lado esquerdo, eu tenho uma potência de 7 watts também com 350. O que acontece? Normalmente, os fabricantes, eles têm linhas de produtos. Então, ele tem lá o standard, o intermediário e o profissional. O standard, ele foi feito mais para aquele consumidor final, que ele precisa resolver o problema rápido e tal. Do intermediário para cima, já são uma linha mais profissional. Então, isso acontece muito de você chegar numa loja e falar assim, pô, vou levar essa aqui que é mais barata. Só que se você for levar em consideração o pacote de lumens, o fluxo luminoso, que é o mais importante da lâmpada, você vai perceber que você está perdendo, você não está economizando dinheiro. Por quê? Você vai precisar praticamente 2 lâmpadas para chegar no nível dessa lâmpada aqui da direita, né? Eu tenho que comprar 2 350 para conseguir bater essa de 525. E na questão de consumo, ela já não vai virar mais 7 watts, ela vai virar 14. Só que muitas vezes a pessoa nem vai fazer essa comparação. Ela vai simplesmente pegar aquela lâmpada lá que ela já tinha, que ela pagou caro, e substituir por uma mais barata. E fala assim, pô, meu, esse LED é uma porcaria, ele não tá iluminando, mas eu comprei a mesma potência. E aí ele não reparou que no pacote, quantos de lumens tem ali, né? Então, é importante a gente ter esse comparativo de eficiência luminosa, porque muitas vezes a gente, como light designer, vai sempre propor para vocês a melhor solução. E às vezes a melhor solução ela custa um pouco mais caro. Mas a ideia sempre central, pelo menos do escritório, é trazer uma eficiência energética e uma economia para vocês. Que a partir do momento que vocês fazem esse investimento, o seu cliente ele vai ter um retorno lá na frente. Então, esse estudo de eficiência, ele é muito importante, tanto na conta final na conta de luz do seu cliente, quanto para o investimento dele. E existe também uma situação que às vezes a gente faz, que é uma planilha de comparação, para quando a gente precisa fazer um retrofit. Então, você já tem lá o seu sistema instalado, você vai reformar a casa do seu cliente e ele não quer mexer na luminária, nas lâmpadas, porque vai ser um investimento muito caro. Então, o que a gente faz com o profissional de light designer? A gente vai fazer um comparativo do seu sistema existente com o sistema proposto, vai te falar quanto você vai gastar, quanto você está gastando de potência neste, quanto neste, o que vai melhorar de iluminação ali, e mediante o seu investimento, o quanto você vai economizar de manutenção, porque uma lâmpada LED ela exige muito menor manutenção do que os sistemas anteriores, e acredito que em muita casa ainda com sistemas antigos. Ela tem o custo de manutenção, não só de você trocar uma lâmpada, mas do profissional também é relativamente mais barato, porque é uma lâmpada que ela é muito simples de você trocar, né? Até a própria pessoa pode fazer isso. E também
a gente junta todos os valores de conta de luz, manutenção e fala para você, olha, o seu investimento é esse, em relação ao que você já gasta hoje, porém você vai receber o retorno disso em 6 meses para frente, é só economia. Então, esse também é o trabalho do light designer, e mesmo sendo uma casa, porque às vezes tem pessoas que elas são ainda um pouco restrita para fazer essa modernização e até em aceitar uma coisa nova, né? Então, a gente tem que trazer o máximo possível de informações para poder ajudar na decisão do nosso cliente. Então, na questão nos objetivos, nos objetos ali da iluminação, que a gente tem que primeiro pensar nas condições associadas para viabilizar esse projeto, né? Não adianta fazer um super projeto e no final das contas o cara não ter dinheiro para pagar. Isso é um outro conceito que o nosso escritório ele mudou bastante, que toda vez que a gente manda uma proposta de iluminação ou um projeto, a proposta vai junto, porque o cliente ele pode gostar do conceito, mas ele pode não ter aquele valor proposto. E é justo com ele descobrir isso só no final? Não, as coisas elas têm que andar junto, né? Isso aí é a gestão do projeto, tem que sempre andar em paralelo. E a segunda é que a utilização seja um instrumento para valorizar essa iluminação, né? Então, aqui eu vou falar de uns conceitos básicos que eu acho que a maioria de vocês já conhece. Deixa eu só ver que tem uma perguntinha aqui. Deixa eu só ver. Tá. Ah, ela perguntou sobre o wall wash para quadros. É super válido, é super bacana. Então, vou falar aqui rapidamente sobre os efeitos que tem. A luz geral, a gente usa ela para luz de trabalho, são aquelas luzes mais difusas, mais abertas, que elas são um pouco mais regulares, até na questão de distribuição, para deixar uma luz base, né? Quando você acende, todo o ambiente está aceso. E aí, de novo, aqueles cuidados com a manutenção da sanca em ambiente de limpeza. Um objeto bacana é a tela tensionada, ela dá uma luz maravilhosa, bem geral mesmo, muito boa, só que também tem que ter um cuidado para utilizar ela. Porque se a pessoa não souber mexer, se fura a tela, né? Enfim. A luz de tarefa, que eu estou focando muito na questão de home office, que eu acho que é uma carência que todo mundo está percebendo agora, que é você ter uma luz, uma iluminação mais voltada ao seu computador e você não tenha um cuidado para não ter aquela questão do ofuscamento mesmo, né? Então, eu estou fazendo uma reforma, não tem como melhorar, mexer no teto. Coloca lá uma coluna, tem arandelas que elas são direto na tomada, que dá para dar uma melhorada nessa iluminação. Perfis que são de sobrepor ou embutido no móvel. E a iluminação localizada, que é aquela luz que ela está realmente focada ao plano de tarefa, que ela é no teto, mas focada ao plano de tarefa. Isso, home office, cozinha, abajur, para criado mudo, né? Enfim. E as luzes decorativas, que é o que dá mais charme, traz elementos mais decorativos ali para o ambiente. Luz de destaque, que aí a gente usa as luminárias, as lâmpadas mais com grau mais fechados ou grau aberto, mas que sejam mais refletivas, né? A R70, a R111, são lâmpadas maravilhosas para dar destaque, a dicróica. E aqui eu coloquei uma imagem de lâmpadas com graus parecidos, a direita com 10 e a outra com 6, para você ver que como o refletor interno influencia, né? Ainda assim, a dicróica é mais aberta do que uma R70, então tem que tomar um cuidadinho na especificação. Luz de destaque, seja ela para uma parede, ou um objeto, ou prateleiras, né? E aqui tem uma comparação de luz e sombra, que é a nossa melhor parte, que é você poder brincar com os circuitos, né? Então, é o mesmo ambiente e vocês vão vendo que ao decorrer ele vai mudando de acordo com os circuitos que são ali colocados. Mas é o mesmo lugar. Aqui tem outro exemplo também, que ali eu tenho uma luz mais focada nos objetos. Ó, uma luz base lá no fundo, né? E uma luz lavando a parede ali, que é a wall washer.
Aí aqui tem uma distribuição básica ali de circuitos, né? Tem que usar eles a nosso favor. Cuidado quando não tem automação, porque também colocar 1000 interruptores ali, o cara se perde. E uma coisa muito legal é quando a gente consegue usar a iluminação como partido de arquitetura. Então, quando tem uma parceria bacana entre o light design e o arquiteto, a gente consegue desenvolver projetos onde a própria arquitetura vira sistema de luz. Então, eu vou colocar aqui alguns exemplos, que são painéis e até a passagem. Então, assim, você pode perceber que aqui, por exemplo, são revestimentos, não tem luminária nenhuma. Tem, óbvio, tem fonte de luz, um LED, uma fita, um módulo, mas não tem muito, é muito mais o revestimento do que a peça. E ali você identificar quais são os elementos chaves da arquitetura que a gente precisa valorizar os sistemas, né? Usar o próprio corrimão para fazer uma iluminação de escada, pegar o beiralzinho ali do deck para dar um charmezinho, fazer um rodapé e um roda-teto também é muito bom, fica uma iluminação super suave, conforto visual ótimo, porque não fica direto no seu olho, ilumina super bem. Aqui é um exemplo bacana de quando a arquitetura ela conversa muito com a iluminação. Isso aqui é um projeto básico que os dois conversaram muito bem. Então, eu preciso calcular o ângulo, qual que é o melhor produto ali para fazer essa reflexão. Aqui você pode ver o posicionamento correto. Então, assim, vamos supor que você vou iluminar sozinho. Tá, mas que forma que eu vou iluminar isso aqui? Que forma que eu vou colocar esse LED? Qual é o ângulo correto? Se você não tem uma ajuda de um profissional, você vai ficar entre erros e acertos na hora de executar, já no final da obra. E isso dá muito trabalho, né? Então, a gente consegue também fazer uns desenhos na arquitetura para valorizar. E o projeto integrado. Então, gente, o que é isso aqui? Esse monte de informação aqui. Aqui a gente tem um projeto de iluminação, automação, áudio e vídeo CFTV. Óbvio que isso não vai desse jeito, vai cada um numa folha diferente. Mas olha como nada bate, os sistemas não se batem. Eu não tenho nenhuma caixa em cima da caixa de som. A iluminação e os circuitos estão bem pensados. A infra, tanto de som quanto de câmeras, elas são separadas, isso é muito bem colocado no projeto. Então, assim, o projeto integralizado, ele ajuda muito na execução da obra. E ter bom detalhamento disso, porque se você não conseguir passar para o seu parceiro como você executa isso, não adianta ter ideias mirabolantes, tem que ser viável. Eu estou colocando aqui um sistema nosso, tá? A gente também dá uns cursos sobre assessoria, na verdade, sobre gestão e processos para alguns escritórios de arquitetura. E que eu acho bacana é você ter uma conversa com o seu parceiro de luminotécnica, se ele se encaixa no seu processo, se esse processo dele está atendendo toda a demanda que você precisa. Porque às vezes o cara ele vai lá, entrega o projeto, vira as costas e vai embora. E quando você precisa dele, né? Isso já aconteceu, infelizmente, tem muitos profissionais responsáveis, mas você precisa ter esse tipo de encaixe, né? E como você vai executar isso na obra? Então, esse cronograma que eu estou mostrando para vocês aqui é tanto do momento que a gente atende o cliente com parceiro até a entrega do produto da obra, e em que momento que a obra para e continua para a gente entrar. E isso aí já também é um tema muito longo, que eu teria que fazer uma outra palestra, mas eu queria agradecer o tempo de vocês. Vamos tentar marcar uma outra para falar de gestão. Eu não sei se as meninas vão abrir para tirar alguma dúvida, mas a única coisa que eu queria frisar para vocês é o seguinte: a iluminação ela anda junto com a arquitetura. Vocês fizeram um projeto de arquitetura, já entra com o luminotécnico, não espera no executivo, tá? Então, o luminotécnico ele é básico. Então, ficou mudo. Ficou mudo? Finalzinho para mim ficou, agora eu tô. Vai. Você ouviu, Milena? Ficou falhando um pouco. Então, o que eu queria dizer para vocês, para encerrar, é que sempre priorizem colocar o luminotécnico em sequência arquitetura. Então, fez o projeto de arquitetura, já entra com o luminotécnico, porque depois dele vem elétrica, na verdade, a sequência é luminotécnica, aí você pode colocar áudio e vídeo, CFTV,
os controles de acesso. Aí sim, definiu todo esse sistema, quais dele eu vou automatizar? Então você já faz ali, tendo tudo isso, faz de automação. Aí sim, você manda para elétrica. Não pulem a gente, por favor, que a gente está aqui para ajudar vocês. E se todo mundo trabalhar em sincronia, a tendência é que tudo fique lindo. Então, gente, eu queria Delma, agradecer. André, peraí, só um minutinho, antes da gente fazer o agradecimento, eu queria só colocar aqui, aquela nossa colega que perguntou sobre a iluminação para fotografia, ela perguntou aqui de novo. Então, se você puder só dar um detalhezinho. As outras perguntas, eventualmente, que a gente não conseguiu responder aqui durante o webinário, a gente vai tentar entrar em contato com vocês para responder, a gente vai disponibilizar o material, o vídeo também, a gente vai baixar, né? Depois vai colocar, rede social vai também falar tá aí. mais sobre isso. E eu vou tentar colocar aqui o restante da nossa equipe, a Fádua e a Ana Lara, para ver se elas dão. Você consegue? Junto com a gente, tá bom? Vou tentar colocar elas aqui com imagem também. Que ótimo. E eu tava até brincando com a Milena, porque hoje todo mundo tá uniformizado, né? Olha. Foi até sem querer, né, gente? Ó, só faltou o loginho da... Faltou o logo, né? Mas, ó, tá de rosinha também. Então, Delma, só dá uma palhinha sobre aquela questão da iluminação para fotografia, porque a pessoa ela trabalha com home staging, então isso é muito importante para ela, porque é justamente a valorização do ambiente, de forma que ela consiga vender melhor, né? Enfim. E ela queria saber se tem alguma dica especial para isso. Na questão da fotografia, eu vou falar assim, não com muita propriedade, porque eu não faço a parte de foto, mas só do que a gente tem de entendimento de iluminação. Eu vejo muito eles usando base branca da temperatura fria e luz difusas para conseguir tirar melhor do produto. Que é aquela questão que eu mostrei até do espelho no banheiro, sabe? De você colocar uma iluminação aonde ela mostre mais o detalhe. Então, eu te aconselharia você usar luzes mais frias. Óbvio que, de novo, a gente tem que pensar no produto que vai ser fotografado, né? Então, se ele tem uma tendência a uma cor quente, muda esse tom aí, tá? Mas tenta ter uma base de luz mais difusa e você pode colocar alguns focos ali para dar um drama ou valorizar isso. Se você quiser, me manda um e-mail que eu tenho alguns exemplos para te passar especificamente disso. E aí eu consigo te passar melhor para a gente não tomar muito tempo, porque as meninas devem estar loucas já. Oi, Fádua! Tudo bom? Oiê! Estou adorando. Muita informação boa, viu? Muito obrigada. Estou adorando. Olha o coquedama. Olha o coquedama da Fabiana. Essa é da Fabiana que está atrás de você, Fá? Ficou um pouquinho para trás. Peraí. Aí, ó. O coquedama da Fabiana. Queria tanto ganhar. Não consegui. Mas amanhã vai ter. Então, amanhã, galera, vai ter uma live. Vai ter outra live. Eu vou lançar daqui a pouco. Vai ter uma live com a Sandra. Porque naquele dia, o que aconteceu? Como a live era no Instagram da Sandra, muitas pessoas não conseguiram entrar. Então, a gente vai fazer uma live. Você vai falar mais. De repente, a Delma, se quiser falar alguma coisa também, se você puder assistir, vai ser às 17 horas. Mas eu vou lançar lá nos grupos. E a Ana não tá, né? Eu acho que ela tá sem câmera, né? Um negócio assim. Ela não vai conseguir aparecer. E, nossa... Bom, vai ter que fazer inscrição, né? Pra amanhã. Oi? Essa live de amanhã vai ter que fazer inscrição também, né? Não, é live. É live pelo Instagram. É no Instagram, né? Não tem inscrição. E a gente... É porque hoje muita gente não conseguiu entrar. O pessoal está perguntando direto aqui nos grupos se não conseguiu entrar porque deu alguma coisa aí na senha. Tinha limite de inscrições, né? De inscrições, tinha limite.
a plataforma que está usando limita. Por isso que a gente falou para você se inscrever logo e tal. É que tem palestra, galera. A única coisa que não vai ter aqui vai ser o café, que depois eu vou fazer. Nem os biscoitinhos, os bolinhos, nada disso. A Fábio já tá com dela. Já tô... Esse aqui não é bem disso. O café tem que que é. Ó, meu cafezinho. É isso aí. Mas, infelizmente, né, por enquanto não tem. Mas foi muito bom, Delma, muito obrigada. Mais uma vez, Milena, obrigada por ter ajudado tanto. A Fado, que está sempre tão, nossa, tão prestativa, tão integrada, tão interagindo com todo mundo para que isso tudo seja um sucesso. A Ana, que não pode aparecer, mas estava assistindo, fez até pergunta. E muito obrigada. Eu espero que vocês entendam a questão da parceria, que eu sempre falo. Acho que um dia eu consigo colocar isso dentro da cabecinha de todo mundo, o quanto é muito. A gente tem que entender, a gente sim. Toma mais, e dá mais. Então, e melhora o nosso portfólio, melhora o nosso próprio trabalho. Então, é importante a gente aprender, porque se a gente não aprende, a gente não sabe nem discutir sobre o assunto, a gente não sabe nem o que a gente vai pedir. Então, é muito importante a gente entender um pouco, mas a gente não vai saber tudo, né? A gente não vai conseguir saber tudo de iluminação, sei lá, tudo de automação, tudo de paisagismo, tudo de tudo, não tem como. Por isso que é bacana a gente conhecer pessoas boas dentro do nosso ramo, que passam, sim, conteúdo, muita coisa a gente consegue utilizar, mas sempre que puder, é legal a gente entender um pouco e contratar colegas de profissão que vão realmente melhorar o nosso trabalho, que é isso que, como eu sempre falo, no final das contas é o que fica, o nosso portfólio, é o nomezinho ali escrito, e a gente poder divulgar o que a gente faz com tanto amor, né? Pelo menos eu amo muito o que eu faço, então eu vejo os olhinhos assim, acho que todo mundo também gosta bastante. Então, muito obrigada, Delma, Fado, Milena, Ana, que deve estar só me vendo. Obrigada, Delma, obrigada a todo mundo que participou. Muito obrigada a todo mundo que participou. Se você puder responder as perguntas, porque tem uma que acho que é primordial, que não conseguiu ser respondida. É como fazer essa parceria com você, porque às vezes o arquiteto ele tem essa dúvida, mas como é que vai ser essa parceria? Né? Porque às vezes a gente tem essa dificuldade, né, para fazer um projeto luminotécnico, mas não sabe como te contratar, como que funciona. Isso é muito importante saber, né? Bom, primeiro de tudo, Plataforma Mais. Estou lá, vocês podem me encontrar lá. Os nossos contatos também estão aqui. Se por um acaso, o legal assim da gente fazer esse intermédio pela plataforma é que o arquiteto ele sempre vai estar sendo pontuado, apesar de eu também ser uma profissional da área, eu gero pontuação para vocês. Outro fator é que a gente precisa ficar tranquilo, gente. Light design não é um artigo de luxo. A gente pode atender o seu projetinho, sem querer te interromper, eu acho que o que a Fábio quis dizer é assim, em que momento, por exemplo, o que eu entendo? Eu entendo que eu tenho que entrar em contato com você antes até de eu passar o meu orçamento para o meu cliente. Então, eu recebi um pedido, um apartamento de 80 metros quadrados, e eu gostaria de fazer junto com a Delma. Delma, nem que seja, faz uma call, alguma coisa assim, eu tô com um apartamento assim, eu preciso de uma ordem de grandeza de um valor de projeto que eu vou fazer, eu pretendo fazer mais ou menos isso, aquilo, porque acho que o interessante é quando você já coloca isso dentro do teu custo, no teu escopo. Aí, quando você vai apresentar para o seu cliente, você apresenta tudo que você vai fazer, mas junto com a Light Designer, que vai poder, enfim, aí você tem que também saber vender essa ideia, né? E já coloca tudo junto. Aí você vai pagar para ela. Pelo menos eu imagino que é assim, eu não sei se é bem isso, agora você pode falar, desculpa. Não, imagina, o mundo ideal é isso, começou o projeto, a gente já começar o projeto junto, porque daí eu consigo te passar uma prévia de orçamento de projeto, tá? E, normalmente, nos meus casos, o que acontece? Quem paga, normalmente, é o cliente. Mas isso é uma questão de administração do escritório. Para a gente, indifere. Se é o cliente que vai fazer o pagamento, se é o escritório que vai fazer o pagamento, para a gente não tem problema nenhum. Os escritórios que a gente costuma comprar, o pagamento é sempre feito pelo cliente, eles fazem intermédio efetivamente, né, o cliente paga. Mas o interessante é que o processo ele seja realmente em conjunto com a arquitetura. Então, começou a desenvolver,
tem uma planta, já passa para a gente fazer uma cotação dessa planta para desenvolver ali o projeto. Já avançou um pouco, o cliente aprovou o projeto, já vamos fazendo um desenvolvimento do anteprojeto de luminotécnica, para poder passar para o profissional de áudio e vídeo, se de repente prefere contratar um escritório diferente, um áudio e vídeo, o pessoal da câmera, o pessoal da marcenaria também influencia, cortina, automação principalmente, né? E para poder distribuir esses projetos para as outras pessoas e já ir trabalhando a questão do custo com esse cliente. Porque é aquilo que eu sempre falo, não adianta fazer um projeto mirabolante se chegar lá o cliente não consegue pagar isso. Já chegaram muitos clientes para a gente por esse problema. Então, a gente tem muita parceria, além dos arquitetos de parceria com construtoras também, e ele chega e descobre que o orçamento dele é inviável. Tem um orçamento de cliente que foi 300 mil, tudo bem, a casa era enorme, mas assim, não era para tanto isso. Então, a gente conseguiu reduzir aquele valor de uma forma que ficasse viável para ele. Então, se o arquiteto ou o light designer anterior tivesse tido esse feeling, né, não teria gerado uma frustração para o cliente, porque, querendo ou não, isso gera uma ideia de que é muito caro, eu não posso pagar, e não é bem assim, né? Tudo é encaixado no budget. Então, eu acho que o mundo ideal começou a arquitetura, o quanto antes já começar com o luminotécnico em seguida, para depois disparar para os próximos. Por isso que a gente tem esse fluxo de projeto que eu mostrei aí, que aí é outra webinar, né? Mas que é muito importante a gente seguir um processo em relação a isso, porque influencia muito os outros. Você vai acabar pulando etapa, voltando, perdendo tempo. E qual que é a nossa função, pelo menos aqui do escritório? Tirar esse escopo, esse volume de trabalho, que é bastante coisa, de você fazer projeto, escolher luminária, administrar a infra, que você tem que ficar fazendo visita na obra, né, para ver as infras de iluminação. Administrar a mão de obra desse cara, a entrega dos produtos, então tirar todo esse escopo das costas de vocês e a gente entregar um negocinho bonito, iluminado, né, funcionando. Então, isso é a questão da parceria. A parceria ela só funciona quando as duas partes elas têm benefícios. Legal. Mais alguma coisa? Alguém quer falar mais alguma coisa? Adinha? Não. Show de bola. Só isso. Agradecer a todas, viu? A Milena, a Andréia, a Nauá, a Del, maravilhosa. Muito obrigada, viu? Agradecer a oportunidade. Já tá só agradecer vocês pelo tempo, a paciência de estarem aqui, porque eu falo de iluminação, eu vou embora, né? Mas, pessoal, muito obrigada. Oi? Uhum. Bom, então, vamos lá. Muito obrigada. A gente vai depois subir a gravação para o YouTube, se tudo der certo, espero que dê. E vou ver com a Delva se ela vai disponibilizar a apresentação. A apresentação. E a gente encaminha também para todo mundo que estava no webinário. Então, muito obrigada mais uma vez. Vamos fazer os lanchinhos agora. Aqui nas redes sociais. Obrigada, gente. Tchau, galera. Muito obrigada. Desligou, Milena? Aqui não. E tá ligado. Já encerrou, Milena?